de falar da vitória do Palmeiras, importante, a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro e que faz a equipe continuar sonhando muito viva na briga pelo tricampeonato em sequência, algo que para o Palmeiras seria inédito em sua história. Então, like se você curtiu essa vitória. Se você for torcedor do Atlético Paranaense e estiver aqui nesse momento revoltado com a equipe, deixa seu like em protesto. Mas você, torcedor do Palmeiras e também do Furacão, façam uma coisa em comum. Além do like, se inscrevam também aqui no canal. É sempre bem-vinda a participação de vocês, então bora lá, que daqui eu vou tocar a minha parte, dando a minha opinião em relação a esse jogo, esse 2-0, que olha, poderia ter sido muito mais por parte do Palmeiras, se não fosse o goleiro chamado Mikael. Você está no canal Palmeiras Total. Ajude o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho e vamos para as notícias de hoje. Então bora lá, que daqui eu vou tocar a minha parte, dando a minha opinião em relação a esse jogo, esse 2-0, que olha, poderia ter sido muito mais por parte do Palmeiras, se não fosse o goleiro chamado Mikael. Que goleiro que o Atlético Paranaense pode estar revelando para este Campeonato Brasileiro? Porque o Léo Link tá fora, tá em recuperação. Ou seja, sem o Léo Link, o Atlético foi buscar o terceiro goleiro, haja vista que aquele que era o grande referencial, e era um goleiraço, um goleiro de seleção, né, que é o Bento, foi vendido para o futebol da Arábia Saudita. Então o Atlético tentando arrumar um goleiro às pressas. E não é que ele arrumou um belíssimo jogador de futebol, que na minha visão foi o melhor em campo. Se não fosse ele, com certeza a partida poderia ter sido 4-5-0 para o Palmeiras. Ou então, para aqueles que também querem enxergar o outro lado da história, poderia ter sido, sei lá, um 4-2, um 4-3, porque o Atlético também teve chances importantes e o Everton do outro lado foi bastante exigido e foi bem, inclusive com duas chances perdidas pelo Canóbio, uma defesa no primeiro tempo, no segundo tempo a bola passou isso aqui da trave, teve um chute do Esquivel de longe que o Everton fez uma grande defesa, Julimar perdeu o gol, Dijório, enfim, os caras ali na frente do Atlético Paranaense também não colaboraram, só que não é só enxergar o jogo por essas chances perdidas pelo Atlético e, claro, algumas falhas individuais de jogadores do Palmeiras que são meio que costumeiros, né? O Richard Rios com uma preguiça danada no meio campo, é o lateral direito o Marcos Rocha que tem que contar com o apoio do coitado do Estevão, que é um craque de bola, e aí eu vou falar dele daqui a pouquinho nesse vídeo. Enfim, tem algumas particularidades no Palmeiras como o centroavante, que não adianta, né? O torcedor ficar bravo porque é o que tem, o tal do Flaco Lopes que não consegue se ajudar. Ah, mas ele fez a jogada do primeiro gol do Palmeiras. Ok, mas e as bolas que sobram no pé dele? E as bolas que o cara precisa decidir? Um jogo perigoso como esse. Mas enfim, são coisas que talvez para esse vídeo hoje a temática nem seja tão importante a gente apurar. Tem que falar a respeito, de novo, de um Palmeiras que voltou a entrar em campo com algo que me chamou a atenção na partida contra o Cuiabá, que não só funcionou bem como o Palmeiras goleou por 5-0, mas que neste jogo, de novo, fez o time andar. Uma trinca, uma linha, que aí é o que eu falo, se tivesse um centroavante, como o Palmeiras poderia ter definido o jogo ainda com mais tranquilidade. Felipe Anderson pela esquerda, Maurício jogando centralizado e o Estevão ali ao lado deles pelo lado direito. Esses três jogadores, na minha visão, ganharam um corpo e uma vaga que antes estava ali presa somente à dependência do Rafael Veiga e que hoje se tornou, sim, reserva de luxo no Palmeiras. Até porque quando entrou no segundo tempo, também teve ótimas chances e não conseguiu se ajudar para voltar a colocar essa chamada pulga atrás da orelha do técnico Abel Ferreira. O Abel, sem querer, na minha visão, tardiamente, porque quem acompanhava os meus comentários, não só na Placar TV, ou também no canal do Facincani, do qual eu tenho a gerência, mas enfim, para quem me acompanhava nessas mídias, sabia de que esse meio-campo era, na minha visão, o ideal para o Palmeiras no mês de agosto, porque há muito tempo que o Veiga já não dava sinais de ser um jogador produtivo e competitivo, de que no meio-campo, por exemplo, o Zé Rafael não conseguia mais funcionar e etc e tal, enfim. E aí o Palmeiras acabou por muitas vezes optando pela teimosia do Abel,
né? Colocando Gabriel Menino, colocava Veiga e até aquele Lázaro que não entrou, e olha só como foi bom o jogo do Palmeiras, porque o segundo tempo continuou na mesma rotação sem ter sacado o Felipe Anderson, e tardiamente o Abel acordou depois de ter levado, né, 2 eliminações que talvez hoje pudessem estar com o Palmeiras na continuidade de Copa do Brasil e Libertadores. Às vezes o Abel só acorda quando, né, ele fica dando murro em ponta de faca ao ponto de perfurar a mão e começar a doer, né? Porque não é possível. Mas dá pra se falar do lado bom da coisa. O lado bom da coisa é que o meio-campo do Palmeiras, na minha visão, foi encontrado pra terminar a temporada. Tem que se pensar no centroavante no ano que vem? Sim, porque a janela de transferências fecha agora no começo da semana e é óbvio que o Palmeiras não vai trazer ninguém. Pode-se pensar em outras soluções ali pro setor defensivo, tal, sim, mas essa trinca até o final do ano não pode ser desfeita. Felipe Anderson começando a se soltar, ganhando corpo, revezando e muitas vezes com o Maurício caindo por dentro, ora pela esquerda, e eles confundindo todo o setor de meio campo pro Atlético Paranaense, que também tava uma bagunça, né? O Christian não conseguiu jogar direito, o Eric às vezes não sabia se era volante, se jogava como lateral, aquele Gabriel volante ex-Corinthians, próprio Palmeiras não tá jogando absolutamente nada, o Atlético também foi uma peneira e o time não tá andando. É um Atlético que perdeu completamente o referencial sem o Fernandinho e carece de outros reforços, não só ali na frente, mas em especial na construção de equipe. Mas o Palmeiras também soube vencer o adversário, que mesmo nessa crise recente, de 5 derrotas consecutivas em casa, algo inédito na história do Atlético Paranaense, o Atlético nunca perdeu 5 jogos jogando na Arena da Baixada, em 100 anos de história, é um dado extremamente significativo, por isso que o torcedor tá bastante revoltado, muita gente até abandonando o jogo com 35 no segundo tempo, né, porque o Atlético não dava resposta, mas mesmo diante desse cenário, o Palmeiras tem o mérito dele de ter jogado bola, né? Um Palmeiras que cansou de perder gols, não só no primeiro tempo, o Felipe Anderson perdeu uma grande chance, no segundo tempo teve bola com o Estevão, teve bola com o Giai, Rafael Veiga, é o tal do Flaco Lopes que não sabe se chuta a bola, se toca pro lado, um centroavante indeciso, eu nunca vi centroavante ser indeciso, morre de fome, né, meu amigo? Tem que trocar de profissão, mas o fato é que o Palmeiras conseguiu se desdobrar, ainda mais quando joga um Aníbal Moreno, que é um jogador diferente no meu campo, como passa a sustentação, como ele às vezes precisa de um parceiro do lado, porque o Richard Rios é outra figura indolente no meu campo, não acerta nada, nenhum tipo de jogada, um atleta super valorizado. E outra coisa, esse apego que o Palmeiras tem com o jogador do elenco, 25 milhões de proposta que bateu na mesa do Palmeiras para levar o Richard Rios, é para vender ontem, porque se olhar pro lado, o Aníbal Moreno, que esse sim não pode sair em hipótese alguma da equipe, custou 7 milhões. Então, se um cara do nível do Aníbal custa 7, como é que outro, que é do nível do Richard Rios, não pode ser vendido por 25? Os caras estão de brincadeira no Palmeiras, mas enfim, né? São questões aí que somente a diretoria precisa explicar, mas o fato é que, mesmo com o carro em movimento, o Abel tendo que trocar algumas peças e tirando um pouquinho dessa teimosia, tem que desapegar de alguns jogadores, o Palmeiras encontrou pra mim um meio-campo que pode fazer a diferença. Dá pra ser campeão brasileiro? Claro que dá. Vai ser difícil o campeonato? Sim, porque você tem um time competitivo como o Fortaleza, que eu acho que talvez no final do campeonato pode acabar sentindo um pouco mais de experiência, né, de alguns atletas ali para colocar a mente mais blindada para jogos pesados. Inclusive o Fortaleza pega o Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras também tem um confronto direto no Allianz Parque com o Botafogo. Então olha só como é que pode ser o campeonato do Palmeiras numa reta final se precisar buscar esses adversários especificamente. Porque o Flamengo ficou um pouquinho para trás. Uma derrota para o Corinthians, um time sem competição, sem nenhum tipo de ambição no Campeonato Brasileiro, um Corinthians brigando contra rebaixamento, e uma vitória que, tudo bem, pro torcedor do Palmeiras mais raiz, pô, o Flamengo tinha que ter vencido pra ter afundado o Corinthians lá embaixo, tal, e etc e tal, naquela briga por rivalidade. Beleza, legal, só que por outro lado, também tem que falar que a vitória do Corinthians ajuda o Palmeiras a tirar pelo menos um pouquinho a ambição de um forte concorrente ao título brasileiro. Podem sobrar apenas 2 nessa briga, um Botafogo que está na Copa Libertadores e vai jogar a vera uma competição que tem chance de ser campeão, o próprio Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza, que também está brigando por Sul-Americana e brigando, claro, também por esse título brasileiro. O Palmeiras está sozinho na briga, não divide mais nenhum tipo de competição. Então, o campeonato começa a se desenhar e o Palmeiras, lembrando, tem esses 2 confrontos diretos em casa nas próximas semanas
para tentar, se estiver vivo até lá, derrubar esses caras e assumir hipoteticamente uma liderança que possa lhe dar esse terceiro título brasileiro em sequência. Então o campeonato segue aberto e o Palmeiras, de novo, jogou mesmo com esses percalços que eu falei, de alguns atletas que para mim não seriam titulares, de algumas posições ali em campo que poderiam ser melhoradas, mas enfim, não dá. O ano do Palmeiras em 2024 é um ano de mais construção do que de fato manutenção, mas ainda assim, com esse lado positivo, com essas valias, com o Estevão, que é um craque de bola, o segundo gol do Palmeiras foi uma pintura, né? Cai no pé do moleque, é drible seco pra dentro, é pancada no alto, é um jogador rabisqueiro, é um jogador chato de ser marcado, é um jogador muito acima da média, é chover no molhado falar desse atleta que não pode ficar sendo sacrificado como quase às vezes secretário de lateral. Tem que jogar solto, em muitos momentos no segundo tempo, ele salvando as bolas que o Marcos Rocha tinha que estar lá. Quanto mais esse Estevão ficar perto do gol, mais o Palmeiras consegue decidir jogos importantes. A entrada do Giai, por exemplo, no lugar dele poderia ter sido feita no lugar do Marcos Rocha, porque é um outro bom jogador e que quando entrou também quase fez o gol dele, porque é um cara de dinâmica, é um cara que joga muito bem pra frente e pode ser essa dupla que o Estevão tanto espera ter, já que o Mike está fora, para fazer essa conversa ali pela ponta direita. Enfim, é um Palmeiras que tem por onde crescer, tem uma base nova aí se formando desse meio pra frente, e a lição que fica do jogo do Cuiabá, do jogo do Atlético Paranaense, para essa parada agora na data FIFA e depois para um Palmeiras que vai voltar a campo nas próximas semanas, é de que dá para desapegar de atletas que são super importantes na história do Palmeiras, mas que hoje, especificamente, não conseguem mais render e, na minha visão, acho que chegaram num platô. Falo do Rafael Veiga, falo de Zé Rafael, falo de Marcos Rocha, Richard Rios tinha que ser vendido, se chegar a proposta tem que vender, dá pra desapegar, tem outros atletas pra jogar por ali, o próprio Giai pode jogar como um volante pela direita porque ele atuava assim na Argentina, tem o Fabinho pra jogar, enfim, o Palmeiras tem por onde se rejuvenescer e partir para, quem sabe, conquistar mais um Campeonato Brasileiro. Que se não der certo, forma para 2025 um time, uma base muito mais sólida, que tem que voltar a ter meritocracia no vestiário e não apenas tempo de casa para se escalar uma equipe. Palmeiras, quando joga com vontade, quando joga com esse tipo, sabe, de foco, é uma equipe que tem tudo para passar por cima de qualquer rival. E uma pena pro torcedor que o time não teve essa mesma leitura, essa mesma confiança há 2, 3 semanas, porque talvez hoje estaremos falando de um Palmeiras brigando pelo Campeonato Brasileiro e vivo na Copa do Brasil e também na Libertadores.